Amém. Boa noite a todos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias ao livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Antes da gente fazer a leitura, eu tenho apenas um aviso, bem rápido, tá? É que no próximo domingo, por causa das eleições, o nosso culto será pela manhã, ok? Então, devido, a gente não sabe, independente de que lado vai ganhar, né? A gente imagina que vai ter muita bagunça na rua, né? Então, para evitar que a gente esteja no culto, né? E passe aí uma carreata fazendo barulho, atrapalhando, a gente vai fazer o culto pela manhã, às 9 horas da manhã, né? E aí a gente vai, em nome de Jesus, ficar tranquilo, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. Se todo mundo achou, todos digam amém. Se não achou, diga misericórdia. Te entregou, olha isso aí. Mateus 25, a partir do versículo 31, diz assim: Quando, pois, o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos, ou dos bodes, né? 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolhestes, precisei de roupas e me vestistes, estive doente e me visitastes, estava na prisão e foste visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupa e te visitamos? Aliás, te vestimos. 39. Quando te vimos doente ou na prisão e te visitamos? 40. E o rei lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, afastai-vos de mim, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, doente na prisão e não me visitastes. Então eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupas, ou doente, ou ainda na prisão e não cuidamos de ti? E ele lhes responderá: Em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, pedir a tua iluminação. Ilumina o nosso entendimento, Pai, que o teu Espírito, que é santo, que é bendito, ele traga a nós a iluminação, para que possamos compreender a tua palavra, Senhor. E uma vez compreendida, guardá-la em nosso coração. E uma vez guardada no coração, que nós possamos vivê-la, praticá-la, para a tua honra e glória. Então abre o nosso entendimento, prepara o nosso coração,
para ouvirmos e entendermos a tua palavra, para guardarmos a tua palavra. Que nesse momento, ó Deus, em nome de Jesus, eu possa ser apenas um instrumento usado pelo Senhor, como aquele profissional usando as suas ferramentas. Que assim seja o Senhor usando esse instrumento aqui. Em nome de Jesus, Senhor, fala ao nosso coração por intermédio da tua palavra. Faz a tua vontade em nossas vidas através da tua palavra. É isso que rogamos e em Jesus, o nosso Senhor, nós já te agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Meus irmãos, quando nós estamos falando de salvação, a nossa salvação é mediante a quê? Como nós somos salvos? Por meio de Cristo, mas mediante a fé. Paulo, escrevendo tanto aos Gálatas como aos Romanos, ele diz que a nossa salvação é pela graça mediante a fé. Amém? Todo mundo acredita assim? Sim ou não, meus irmãos? Glória a Deus. Sim, a Escritura diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. O problema está nesse texto aqui, propriamente dito. O problema é que o texto parece nos dizer que nós somos salvos se nós fizermos o quê? Obras, não é não? Ele está dizendo, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Porque eu tive sede, me deste de beber. Estava nu e me vestistes. Estava doente na prisão e vocês me visitaram. E para esses que fizeram essas obras, ele diz, benditos, venham para mim, aqui à minha direita, benditos de meu Pai, e recebam o reino. O contrário, aqueles que não fizeram absolutamente nada disso, eles vão estar à esquerda de Deus, e aí eles serão lançados no fogo eterno. Então, como se resolve essa situação? Quem são os bodes e quem são as ovelhas? Como é que nós podemos entender essa pergunta ou essas afirmações de Jesus aqui, dizendo que esses serão as ovelhas e receberão o reino, esses serão os bodes e serão lançados no fogo, já que a salvação é pela graça mediante a fé? O que nós iremos fazer hoje, meus irmãos, é tentar, de certa maneira, derrubar essa ideia de uma teologia que diz, primeiro, que o evangelho é único e exclusivamente para os pobres, e não é disso que Jesus está tratando aqui. E a outra ideia é justamente o fato de dizer que nós somos salvos por aquilo que nós fazemos. Então a gente vai olhar para esse texto e vai mostrar ou tentar ver quem são os bodes, quem são as ovelhas e por que eles são o que são. Amém? É isso que nós vamos fazer. Então, antes de mais nada, eu queria primeiro chamar a nossa atenção para duas coisas que Jesus fala aqui, nos 2 primeiros versículos, aliás, nos 3 primeiros versículos que nós lemos, porque elas são importantíssimas. A primeira está no versículo 31, e eu peço por favor que você acompanhe, que diz assim, quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória. O texto não está dizendo se o Filho do Homem vier. Ele está dizendo quando. O que isso significa? Que ele vem. Que a volta de Jesus não é uma possibilidade, é uma realidade.
Uma possibilidade é aquilo que pode ou não acontecer. A volta de Jesus não é uma possibilidade, ela é real, ela vai acontecer, ele voltará. Isso é muito importante porque, se nós cremos ou não nessa volta, a nossa fé na volta de Cristo determina a nossa maneira de viver. Porque se a gente acredita que ele vai voltar, e de fato ele vai, porque o texto aqui está falando apenas de um tempo, ou seja, quando ele voltará, e não se ele vai voltar ou não. Se aqui não existe. A condição aqui, talvez, ela não passa nem perto. Jesus está dizendo que ele vai voltar. Quando ele voltar, significa dizer que é real. Então, crer ou não nessa afirmação de Jesus, determina a maneira como nós vivemos aqui. Porque se a gente acredita que ele vai voltar, então como é que a gente vive a nossa vida aqui? Como? Em obediência a ele. Por quê? Porque ele vai voltar. Mas se eu não acredito, se para mim, olha, quer saber, já faz tanto tempo que Jesus disse que voltaria, e até agora ele não voltou, eu acho que ele não vem mais não. Não sei nem se esse Jesus realmente está vivo, porque os apóstolos foi que disseram que ele tinha ressuscitado, mas eu não vi. Eu não vi Jesus ressuscitado. Será que realmente ele ressuscitou? E se ele não tiver ressuscitado, ele não foi. E se ele não foi, ele não vai voltar. Então, por que a gente está aqui? Por que a gente não está vivendo a vida do jeito que a gente quiser? Se ele não vai voltar, se Jesus não voltar, nada vai acontecer mais. Do que está escrito não vai acontecer, caso ele não volte. Então, eu quero só que você entenda isso. Crer na volta de Jesus determina a maneira como a gente vive a nossa vida. Se você crê que Jesus vai voltar, então você precisa viver em obediência a ele. Agora, se você não crê, você vive do jeito que você quiser. Amém? Essa é a primeira coisa. A segunda está nos versículos 32 e 33. Olha só. Todas as nações serão reunidas diante dele. Ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos, ou dos bodes, né? E 33, porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Eu quero que você note uma coisa. Primeiro, ele vai reunir todas as nações. Ninguém vai ficar de fora. Ninguém. Você crendo ou não que ele vai voltar, ele vai. E quando ele voltar, mas eu nem acreditava que ele não ia voltar. Não importa, você vai ser reunido do mesmo jeito. E olhe só, no final do versículo 32, no final do versículo 31, diz que ele se assentará no trono. Você sabe qual é a figura aqui que ele está pintando, que ele está mostrando? Eu vou me sentar no trono e vou reunir as nações. Para quê? Para quê? Para julgar. Então, escute essas duas verdades. Jesus vai voltar, e quando ele voltar, ele vai julgar todas as nações. Haverá um julgamento. E a maneira como a gente vive aqui determinará para onde nós vamos, de que lado iremos ficar. Se à direita do Senhor ou à esquerda do Senhor. A direita do Senhor diz respeito a quê? A salvação, reino, vida eterna. E a esquerda do Senhor diz respeito à condenação. Fogo eterno.
Olha, essa palavra, meu irmão, não sei se você já parou para pensar. Você sabe o que é um fogo eterno? Que não se apaga. Como vai dizer em Apocalipse, um fogo inextinguível. Então, aqueles que estarão à esquerda do Senhor serão lançados para esse fogo eterno. E, aliás, deve ser uma coisa tão ruim, porque ele nem foi feito para nós. Ele foi feito para quem? Para o diabo e seus anjos. Então, deve ser uma coisa muito ruim. Porque ele foi feito, foi criado para punir seres celestiais que se rebelaram contra Deus. Mas os bodes serão lançados lá junto com Satanás, para sofrer até o fogo se apagar. Exatamente. Deu para entender, não deu? Então vamos lá. Ok. Disso a gente já sabe. Eu acho que nós estamos, eu ia dizer careca de saber, né? Nós. Isso a gente já está ficando velho, de tanto ouvir, vai ter um julgamento, né? Vai ter, lá Deus vai separar, e uns vão para o céu, outros vão para o inferno, nós já estamos né, perdendo os dentes, de tanto ouvir isso. A grande questão aqui é quem é esses bodes? Quem são as ovelhas? O que é que significa o fato de que, olha, eu tive lá com fome e vocês me deram comida, eu estava doente e vocês me visitaram? Está relacionado a quem isso? A todos os pobres? A todos os necessitados? Então, para responder isso, meus irmãos, eu preciso que você, por favor, olhe uma coisa aí, que são os versículos 40 e 45, que ele diz o seguinte: primeiramente a gente vai determinar quem são esses necessitados, tá? Para depois a gente entender melhor o que significa os bodes e quem são as ovelhas. Então vamos lá, versículo 40, o rei lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizeste. 45. E ele responderá: em verdade vos digo, sempre que deixar de fazer a um destes mais pequeninos, deixai de fazer a mim. A chave para entender aqui é essa palavra pequeninos. Quem são os pequeninos? São todos aqueles que são pobres, que são necessitados, que você vê, você vai passando aí no sinal, né? Você está no seu carro, vai passando no sinal e alguém pede uma esmola, ou aquele morador de rua. É esses pobres que Jesus está falando. São eles os pequeninos aqui que ele está se referindo. A chave é essa palavra. Porque nos evangelhos, a palavra pequeninos, dita por Jesus, ela sempre vai se referir a quem? Aos seus discípulos. Abra comigo aí, por favor, em Mateus capítulo 18. Não desmarque aí que voltaremos para aí. Mateus capítulo 18, versículo 6. Amém? Diz assim, ó: mas a quem fizer tropeçar a um destes pequeninos que creram em mim, seria melhor se pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e afundasse nas profundezas. Quem são os pequeninos? Aqueles que creram em mim. Versículo 10. Não desprezes nenhum destes pequeninos, pois vos digo que se os anjos deles do céu, que os anjos dele no céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Versículo 14. Do mesmo modo, não é da vontade de nosso Pai que está no céu que um só destes pequeninos pereça. Quem são os pequeninos?
os discípulos de Jesus, os cristãos. Eles são os pequeninos. Não é todos os pobres. Não são todos os necessitados. Jesus está se referindo aos necessitados cristãos, aos necessitados discípulos dele. É a esses que Jesus está se referindo. Não são todos os pobres do mundo. Não são todas as pessoas pobres. Jesus está aqui dizendo que se alguém fizer a um desses pequeninos, os pequeninos que creem nele, os seus discípulos. Amém? Ficou claro isso? Os pequeninos aqui não são todos os pobres, mas são os necessitados, discípulos de Jesus. Então, peraí. Estamos aqui definindo que esses pequeninos são os discípulos de Jesus. Então, quem são os bodes e quem são as ovelhas? E por que que eles serão considerados ovelhas e considerados bodes? Para isso, para entender isso, agora você vai abrir Mateus capítulo 10. Não desmarque aí e volte para o capítulo 10. Todo mundo abriu? Achou? Diz assim, versículo 40, tá? Esqueci de dizer o versículo. Mateus capítulo 10, versículo 40. Quem vos recebe, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Preste atenção. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Pausa aqui. Qual é a recompensa de profeta que a gente recebe por receber um profeta? Qual é a recompensa de profeta que alguém que recebe um profeta recebe? Entendeu? Presta atenção. Existe um profeta. E aí alguém recebe esse profeta na sua casa. Essa pessoa que recebeu o profeta, ele vai receber uma recompensa de profeta. Que recompensa é essa? O quê? A pregação do profeta. Deu para entender, não deu? Então vamos continuar lendo aqui o versículo 41. Vamos ler de novo do versículo 40, tá? Quem vos recebe, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E aquele que der até mesmo um copo d'água fresca a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Deu para entender, né? Eu já posso orar e todo mundo ir para casa. O que Jesus está dizendo, meu irmão? Que se você acolhe, olha só, preste atenção. No mundo daquela época, era muito comum aqueles que saíam como um pregador itinerante, que saía pregando de cidade em cidade, era muito comum essas pessoas receberem esses pregadores em suas casas, acomodá-los como peregrinos, como estrangeiros. E ao fazerem isso, eles estavam não apenas acolhendo o profeta, recebendo o profeta, mas também a mensagem do profeta. Ao passo de que rejeitar o profeta, não acolher o profeta, também era rejeitar o profeta e a sua palavra, a sua mensagem.
Então, quando Jesus está dizendo, quando tive fome, quando tive sede, quando estava nu, ele está se referindo a ele na pessoa dos seus mensageiros. E todas as vezes que alguém não acolhe, mas rejeita o mensageiro de Deus, ele também está rejeitando não apenas o mensageiro, mas a mensagem do mensageiro. E esses que rejeitam a mensagem é que são os bodes, porque rejeitaram o mensageiro, porque eles não acolheram o mensageiro, porque eles não receberam o mensageiro, e por não receber o mensageiro, eles não receberam a mensagem. É por isso que eles vão ser lançados no fogo do inferno, porque eles rejeitaram a mensagem, ao passo que eles rejeitaram fazer qualquer tipo de dádiva, de bênção, de bondade com o mensageiro, com o necessitado, que era discípulo, que era um cristão. Então, todas as vezes que alguém não faz o bem àqueles que trazem a mensagem do Senhor, eles deixam de ouvir essa mensagem, e naturalmente eles já estão rejeitando a mensagem. Não é porque ele foi bonzinho, mas porque eles rejeitaram a palavra. Eles não vão ser considerados como ovelhas, porque eles foram bondosos, mas eles vão ser considerados como ovelhas, porque quando eles decidiram fazer o bem ao mensageiro de Deus, eles estavam recebendo não só o mensageiro, mas acolhendo a própria mensagem. Sabe por quê? Porque aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E aquele que recebe a um destes pequeninos, recebe a mim. Não tem a ver com fazer o bem, tem a ver com receber ou rejeitar a mensagem de Deus. Por isso o evangelho não é só para os pobres. Por isso o evangelho não é algo que você recebe porque você faz o que é bom. Não tem a ver com boas obras. Tem a ver com o fato se você rejeita ou não a mensagem de Deus através de Jesus, que é o evangelho. E aí, meu irmão, preste atenção. O que Jesus disse que, ou quem Jesus disse que seria salvo? Quem foi? Aqueles que creem. É tanto que ele diz: quem crê e for batizado. E quem não crê? Quem rejeita a mensagem, creu? Não. De jeito nenhum. Então, quem são os bodes? Os que rejeitam a mensagem por não acolher ou ajudar ou fazer o bem aos mensageiros. E quem são as ovelhas? Aqueles que recebem, que acolhem o mensageiro. Porque quem rejeita o mensageiro, rejeita a sua, e quem acolhe o mensageiro, acolhe a sua mensagem. Amém? Não tem a ver, né? As pessoas, elas usam esse texto de maneira tão errada que dói a minha alma. Por exemplo, os que serão salvos, os de direita. E os que vão para o inferno? Poxa, meu irmão, Jesus não está falando disso. Jesus não está falando sobre isso. Será que na mente de Jesus, quando ele estava dizendo isso, ele estava dizendo é porque vai ter partidos políticos de direita e de esquerda, então os de direita vão ser salvos? Não. Isso está falando de receber a mensagem ou rejeitar ela.
A ideia de direita ou esquerda aqui tem a ver com o fato de que sempre no Antigo Testamento, a destra de Deus é aquela que abençoa. Já pensou se isso fosse levado realmente ao pé da letra? Quem é canhoto está ferrado, porque ele não consegue abençoar ninguém. Então não tem a ver com isso, tem a ver com o fato de que se você é uma ovelha de verdade, a mensagem do Senhor, ela nunca será rejeitada por você. E nem os mensageiros dele. Isso faz todo sentido quando, por exemplo, Tiago está escrevendo a sua carta e ele diz assim: olha, mostra a tua fé, que pelas minhas obras eu mostrarei a minha fé. Olha só, ele diz assim: como é que você diz que pode amar o teu irmão e se você vê ele em dificuldade, você simplesmente diz, Deus te abençoe meu irmão e vá em paz, sendo que você tem como ajudar. Se você fizer isso, você é um bode, não uma ovelha. Porque você viu um irmão, um discípulo, um mensageiro de Deus, e você não o acolheu. E se você não fez isso, você rejeitou a mensagem do Senhor. É disso que se trata, meu irmão. Agora preste atenção. Porque isso parece tudo muito legal. Ah, agora eu entendi. Que a questão aqui não é salvação pelas obras, exatamente. É uma questão de você rejeitar ou você acolher a mensagem. Mas, lembre-se do que a gente falou no começo. Quais as consequências de rejeitar a mensagem? Jesus voltará e ele vai julgar. Significa que, ao rejeitar a mensagem, eu serei julgado. E serei julgado, não para a vida eterna, mas para ser lançado no fogo eterno. Preste atenção nas consequências de rejeitar a mensagem do Senhor. Por isso que eu estou dizendo, e eu comecei falando isso, que nós precisamos crer na volta dele para poder vivermos da maneira correta. Então, se eu creio que Jesus vai vir, e ele de fato vai, eu não rejeitarei a sua mensagem, porque eu não sou bode, eu sou ovelha. Mas se eu não acredito que ele voltará, a mensagem dele para mim pouco importa, porque eu sou um bode e não a ovelha. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? Nós precisamos viver como ovelhas. E as ovelhas do Senhor não rejeitam a sua mensagem e nem o seu mensageiro. As ovelhas do Senhor, elas recebem, elas acolhem o mensageiro da mesma maneira que elas acolhem a sua mensagem. Que nós possamos ser ovelhas e não bodes. Que a gente não rejeite a mensagem do Senhor, rejeitando o mensageiro dela. Amém, irmãos? A salvação continua sendo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Deixa eu explicar e ensinar uma coisa para vocês. Quando o Senhor nos julgar, nós seremos aqueles que estiverem à direita do Senhor, as ovelhas, nós seremos julgados não pelas nossas obras, mas nós seremos julgados pela obra de Cristo na cruz. Os bodes serão julgados, mas pelas obras que eles fizeram nessa terra. Então, os salvos serão julgados pela obra e os condenados pelas suas próprias obras. E aí, pense com você, na vida que você já teve. Se você tivesse que ser julgado pelas suas próprias obras, para onde você iria? Eu tenho absoluta certeza que eu não passaria nem na porta do céu. Mas graças a Deus,
que nós seremos salvos pelas obras de Cristo Jesus na cruz. Ele morreu para nos dar vida. Ele morreu para que nós possamos e pudéssemos ter perdão de pecados. Eu acho que não existe uma coisa mais maravilhosa do que essa. Você ouvir e dizer assim, olha, sabe aqueles teus pecados mais sujos, mais negros? Jesus tornou ele branco. Ele perdoou os teus pecados mais vis, mais imundos. Você não deve mais nada, porque todo escrito de dívida que tinha contra você, ele encravou na cruz. Isso é maravilhoso, meu irmão. A obra de Jesus nos salva. A obra de Jesus nos purifica. Eu acho lindo o texto de Isaías, que ele diz assim, olha, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão mais alvos do que a neve. Isso é muito maravilhoso, meu irmão. Mas isso só vai ser possível para aqueles que são ovelhas. Os bodes ouvirão a frase mais angustiante de todas. Eles ouvirão, malditos, apartai-vos de mim, para o fogo eterno. E eu acredito que nenhum de nós quer ouvir essa frase. Nenhum de nós quer ser separado como bode. Nós queremos ser separados como ovelhas. Não rejeite a palavra de Deus. Lembre-se, Ele voltará. Ele nos julgará. Mas se formos ovelhas, não temos o que temer. Ele morreu por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Fique de pé. Eu sei que a pregação foi rápida. Eu estou olhando no relógio. Novidade, né? Mas eu também estou com muita dor de cabeça. Eu não sei nem como é que eu estou conseguindo ficar em pé aqui. Com tanto, já tomei 2 comprimidos e ela não me deixa. Mas amém. Que o Senhor seja louvado. Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra é maravilhosa, Senhor. E como ela mesma diz a respeito dela mesma, ela é viva e eficaz. Ah, Deus, que ela penetre em nosso coração. E que ela não encontre resistência, pelo contrário, que o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra. Todas as vezes que ela for pregada e anunciada, que nós estejamos com o nosso peito aberto, o coração preparado, Senhor, para a Tua palavra. Que ela sempre encontre morada em nosso coração. Que ela encontre o seu lugar em nosso coração. E que a partir daí, Deus, a nossa vida seja transformada pelo poder que há na Tua palavra, que é viva, que traz cura, que traz restauração, que vivifica, que levanta, que fortalece, que aviva, que transforma, que levanta o caído. A Tua palavra é a única que é capaz de fazer isso. Não somos nós, não é a nossa eloquência, não é o quanto falamos bonito, não é por beleza de palavras, mas é pelo poder da Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Oh Deus, abençoa a Tua igreja com a Tua palavra, todas as vezes que ela for pregada com fidelidade. Em nome de Jesus, Pai. Coloca em nosso coração o desejo ardente pela Tua palavra. Senhor, que o nosso coração clame, almeje, tenha fome e sede da Tua palavra, Senhor.
como os pecadores desejam o pecado. Que a gente, Senhor, regenerados pela Tua palavra, sinta fome dela. Todos os dias. Porque ela é o nosso alimento. Como o próprio Senhor Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que tenhamos fome dessa palavra, Senhor. Que o nosso coração clame por essa palavra e nós nunca a rejeitemos. Que a gente acolha, Senhor, a mensagem do Senhor, acolhendo os seus mensageiros. Não permite que nenhum de nós veja um irmão perecer, passar por necessidade e nós venhamos fechar o nosso coração para ele. Pelo contrário, que nós venhamos acolhê-lo, vesti-lo, visitá-lo. Que nós venhamos, Senhor, em nome de Jesus, fazer tudo ao nosso alcance, tudo que for possível, para ajudar uns aos outros. Porque assim estamos declarando que não apenas acolhemos e ajudamos os nossos irmãos, mas que nós acolhemos a Tua palavra, a Tua mensagem, por acolhermos aqueles que são portadores dessa mensagem. Porque a Tua palavra, Senhor, está no coração de cada discípulo Teu. Aqueles que falam e aqueles que não falam, mas a palavra está lá. E ao acolhermos os Teus mensageiros, aqueles que portam a Tua palavra no coração, estamos acolhendo a Tua própria palavra. Nos ajuda, Senhor, para sermos ovelhas e nunca bodes diante do Senhor. Para que quando chegue aquele grande dia, o Senhor diga para nós: vinde, benditos de meu Pai. Faz assim, Pai. Que a gente pratique a Tua palavra, porque nós queremos ouvir isso do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão aqui neste lugar. A todos aqueles que vieram a este lugar e estão ouvindo a Tua palavra. E aqueles que estiverem acompanhando pelas redes sociais, que o Senhor abençoe, que essa palavra os alcance, Senhor. Que eles sejam ovelhas e não bodes. Que eles não rejeitem a Tua mensagem, nem os seus mensageiros. Para a glória do Senhor. Fortalece os irmãos, levanta os caídos e traz, ó Deus, cada vez mais pessoas a este lugar para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus assim oramos e nele te bendizemos e agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, meus irmãos, que Deus nos abençoe e não saia sem cumprimentar o seu irmão com a paz do Senhor. Amém.